Olá pessoal, como é que vamos todos? Sou Celso Yamamoto, mais uma vez aqui com vocês para conversar sobre acupuntura. Hoje eu vou estar respondendo alguns comentários aqui enviados pela Ana Silva. Tudo bom, Ana? Então, você mandou aqui 2 comentários, um depois do outro. Primeiro, fazendo elogio, obrigado aqui, né? Ela mandou o primeiro comentário, falando que o senhor é um professor maravilhoso, amo, aprendo muita coisa que a gente não acha nos livros facilmente. Agradeço demais. Obrigado, Ana, obrigado mesmo pelo elogio que você está fazendo aqui a respeito do que eu busco passar aqui para vocês. De fato, tem muita coisa aqui que eu sempre falo que vocês não encontram normalmente em livros de acupuntura. Tem até um pessoal que às vezes vive perguntando, tá? De onde é que eu tiro essas informações? Qual a minha fonte? Pedem para eu ficar citando os livros o livro que eu tô passando a fonte aqui, como se houvesse mesmo assim um livro. Tem gente que acha assim que existe aqui um livro mágico de acupuntura que explica tudo sobre acupuntura. Na verdade, às vezes não, eu cito de uma fonte muito conhecida, só que eu sempre falo, não é que eu cito informações de um único livro, por exemplo, de uma única fonte. Às vezes eu faço estudos de textos, fontes, artigos, comentários, trechos de diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema, e que depois então eu acabo fazendo estudos sobre eles, busco fazer uma reflexão de cada um deles para poder passar da melhor forma possível, tá? E da melhor forma interessante também para vocês que assistem a esses meus vídeos aqui. E não tem uma única fonte, a gente tem que sempre fazer uma comparação de artigos, tá? Para entender por que existem algumas explicações. Por exemplo, eu fiz recentemente um vídeo falando sobre uma controvérsia que existe, falando sobre músculos, tendões, carne, enfim. Tá? Mas que é fácil entender porque existe esse tipo de problema em termos de interpretação. Antes de mais nada, um problema de linguagem, né? Veja, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente usa muito na culinária a raiz da mandioca, tá? Pelo menos aqui em São Paulo a gente chama essa raiz aqui de mandioca. Lá mais pro nordeste do Brasil, o pessoal não chama de mandioca, chama de macaxeira, tá? Mas aqui na região leste, parece que norte também, eles chamam de aipim. Ou seja, é a mesma coisa, só que dependendo da região do mesmo país, no caso aqui no Brasil, a gente usa termos diferentes. É a mesma língua, o mesmo português, só que são termos diferentes para a mesma coisa, tá? Se a gente for lá para Portugal, então, tá? Lá em Portugal também se fala português, só que lá é o português de Portugal, aqui a gente tem o português do Brasil. E existem diferenças de palavras. Tem uma lista aqui sobre a diferença de vocabulário do português lá. Por exemplo, aqui a gente chama telefone celular de celular, lá ele chama de telemóvel, tá? E tem outros termos aí que são utilizados também, ou seja, é o mesmo português, só que tem diferenças em termos de país, tá? E é por isso que às vezes a gente encontra alguns livros que têm diferenças também de um mesmo termo, tá? Até fácil de entender também, porque lá na China, por exemplo, na própria China, tá? Assim como no Brasil tem diferenças de dialeto, lá na China a mesma coisa, entre regiões diferentes da China, para a mesma palavra eles podem usar um outro termo, por exemplo. E aí imagina quem vai pegar esses textos em chinês, que às vezes está num dialeto, está falando de uma certa forma, num outro dialeto a mesma coisa explicada de uma forma diferente, até chegar aqui no Brasil, por exemplo. Lá do chinês alguém traduz, às vezes não diretamente para o português aqui do Brasil, às vezes pega uma tradução do chinês, tá? Que passa primeiro para o francês, depois é traduzido para o inglês, depois é traduzido para o castelhano, depois é traduzido para o português de Portugal, depois vem aqui para o Brasil e é traduzido no português brasileiro, tá? Então existem esses tipos de diferenças, tá? Por isso que a gente tem que fazer uma comparação de textos
É isso que eu costumo fazer, tá? Ou seja, eu não pego simplesmente um único livro, um único texto e jogo para vocês poderem estar aprendendo, tá? Não, quando encontro algumas controvérsias, eu vou atrás e procuro tentar descobrir o porquê existem essas diferenças para poder explicar para vocês da melhor forma possível, tá? Porque senão fica aquele negócio daquela brincadeira, né? Telefone sem fio. Se eu só for ouvindo o que os outros estão falando, tá? A palavra que veio lá do começo chega lá no final, telefone sem fio, virando uma outra coisa. Falando em telefone sem fio, né? E já aproveitando, pedir para vocês assinarem o canal, assinarem o Clube de Estudos de Acupuntura também, comentarem, compartilharem e deixarem o seu like para esse vídeo. Não deixou o seu like ainda? Tá? Deixe o seu like, aproveite agora, clique no botãozinho de gostei para mostrar que vocês estão apreciando o material que eu faço para todos, tá bom? E não deixe de olhar o site shenlong.com.br, né, para poder me ajudar a financiar esse canal adquirindo um dos cursos online ou sendo assinante do Clube de Estudos de Acupuntura. Lá eu acabo me aprofundando mais em algumas questões, como por exemplo, a Ana aqui no outro comentário, depois daquele elogio, tá, que me deixou assim, envaidecido mesmo, ela mandou esse outro comentário aqui: professor, obrigado pelas aulas, de nada. Se bem que não são nem aulas aqui, né? Se bem que o pessoal fala que esses pequenos vídeos aqui valem como aula. Legal isso daí, gente. Gostaria de uma explanação sobre o intestino, os pontos, os problemas mentais e psicológicos. Obrigada. Não vai dar para colocar isso num vídeo. Aí ia virar uma aula mesmo, tá? Para poder explicar isso tudo. Tem muita informação que não dá para passar tudo num único vídeo. Mas eu sempre tento passar pelo menos alguma coisa aqui, né, Ana? Falar sobre os pontos não vai dar para ficar falando de cada ponto aí dos canais do intestino grosso, do intestino delgado. Aliás, são duas vísceras, né? Intestino delgado e intestino grosso. Mas vamos lá, pelo menos para dar uma explicação aqui, para não ficar no vazio, né? Intestinos tem intestino delgado, intestino grosso. Cada uma dessas vísceras está associado com um elemento diferente. Então, no elemento fogo tem intestino delgado, intestino grosso está relacionado com o elemento metal. Tá? Disfunções nesses intestinos específicos estariam relacionadas a cada um desses elementos. Tá? E lembrando, então, que você tem uma víscera, um órgão para cada um dos elementos e também tem uma energia mental, emocional para cada um deles. A energia mental associada com o elemento fogo, não necessariamente ao intestino delgado, mas associada ao elemento fogo, seria a concentração, a atenção, tá? Enquanto a imaginação, tá? A criatividade é a energia mental associada com o elemento metal. A alegria é a emoção do fogo, enquanto a tristeza é a emoção de metal. Então temos a alegria em fogo, tristeza em metal, o que já leva a uma comparação interessante. Hoje em dia a gente já sabe que estados depressivos estão muito associados também com a flora intestinal. Tem os estudos falando que a falta de algumas bactérias, tá, no intestino delgado e no intestino grosso levam a uma tendência maior de algumas pessoas a desenvolverem estados depressivos. A depressão, então, que pode estar associado tanto com a tristeza como também com a alegria. Porque a depressão também pode ser a falta de energia da alegria, não só o excesso de tristeza. Tá? Mas isso daí, então, como é que eu vou saber se uma pessoa está com depressão por falta de alegria ou por excesso de tristeza? Uma das coisas é que você pode até perguntar para a própria pessoa: você é muito triste ou você sente que falta alegria na sua vida, por exemplo? Tá? Ou associar alguns outros parâmetros como esse que a gente está vendo aqui. Tá? Então, uma pessoa com falta de alegria pode ter pouca concentração. Uma pessoa com muita tristeza pode ter criar pensamentos ruins na cabeça o tempo todo. Então, a gente vai fazendo essas comparações aqui. Não que necessariamente
exista sempre uma relação, ou seja, uma pessoa que, vamos pegar o elemento metal, uma pessoa depressiva tem problema de diarreia também, ou um problema de intestino preso, e também tem falta de imaginação, ou excesso de uma imaginação, tá? Um excesso ruim de imaginação, né? Pensamentos ruins que passam pela cabeça, que ela fica criando situações ruins na cabeça dela o tempo todo. Não necessariamente, tá? Pode acontecer disso, mas um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: cada elemento é como se fosse um prédio. Por exemplo, o elemento metal, tá? Você tem lá o prédio, elemento metal, tá? Cada andar desse prédio está associado a uma daquelas funções ou estruturas orgânicas relacionadas referentes ao elemento metal. Por exemplo, tem lá o andar intestino grosso, tem outro andar que é tristeza, um outro andar que trabalha com a energia da imaginação, tá? E também tem os outros elementos de classificação do elemento metal, tá? A pele é o tecido do elemento metal, o pulmão é o órgão do elemento metal. Então, se o elemento metal está comprometido, então, por exemplo, uma pessoa depressiva por excesso de tristeza, não é que todo prédio, todos os andares desse prédio estão afetados. Não, só um andar pode estar afetado, tá? Então, o andar tristeza da pessoa depressiva está afetado nesse elemento metal, tá? Mas também pode surgir, então, problemas em outros andares. Se um andar está ruim, talvez outros andares estejam ruins também. E como é que eu vou saber isso daí? Perguntando para a pessoa, tá? A pessoa está muito depressiva, estou avaliando, estou achando que é por muita tristeza, o andar de tristeza está afetado. Deixa eu dar uma olhadinha lá como é que está o andar do intestino grosso. Deixa eu perguntar para a pessoa então: você tem problemas de intestino grosso? Seu intestino funciona bem? Tá? Como é que é a sua evacuação? Você tem o intestino muito preso, muito solto? Tá? Aí de repente ela fala que não, o intestino grosso dela tá legal. Deixa eu dar uma olhada num outro andar aqui para confirmar se o edifício metal tá afetado mesmo, tá? Então eu vou lá na imaginação, pergunto: você fica com muitos pensamentos ruins surgindo na sua mente o tempo todo, tá? Ela pode falar que não tem problema de imaginação. Deixa eu dar uma olhada no andar pele, então. Você tem problema de pele? Tá? Alergia, tá? Irritação? Isso eu tenho muito problema de alergia na pele, tá? Minha pele costuma coçar, fica avermelhada sempre que eu tô com uma reação alérgica na pele, por exemplo. Essa reação alérgica é só na pele? Não. Também tem problema no pulmão, a minha respiração fica muito ruim, tá? Com um problema de alergia, quando a minha pele está ruim, minha respiração também fica muito ruim. Opa, aí eu tô vendo que o edifício metal está de fato afetado. Não é só o andar de depressão que está sendo afetado, tem outros andares que estão sendo afetados também, tá? Mas isso daí eu tenho que sempre levar em consideração, então, quando estou avaliando o todo de uma pessoa. Então, Ana, obrigado pelas perguntas que você fez, obrigado pelo elogio também que você fez aqui, tá? Aos poucos eu vou estar explicando um pouquinho melhor sobre as funções de intestino. Estou falando sobre pontos de acupuntura também, pontos de acupuntura, e para tentar aprofundar mais nesses temas, tá? Tem lá no Clube Estudo de Acupuntura, tá? Aquelas funções dos pontos de acupuntura. Estou colocando também funções dos pontos de acupuntura lá no Clube de Estudo de Acupuntura. Estou preparando material legal para deixar lá. Para quem não sabe, Clube de Estudo de Acupuntura é o serviço de assinaturas, onde eu sempre estou colocando estudos mais aprofundados do que esses que eu coloco aqui no canal. E se você já acha que esses vídeos já valem por uma aula, imagina aquilo que você vai poder então encontrar no Clube de Estudo de Acupuntura. Então pense bem, tá? Vale a pena você assinar esse serviço. Bom, gente, é isso então. Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até agora. Nos encontramos em outros. Tchau, até a próxima.